Ay, baby, hace tiempo que en verdad me gustaría, a ver si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer? Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Bem Viver. E para hoje nós temos como tema anemia falciforme. Eu já tenho aqui à minha direita, no set de gravação, o Dr. Kianda. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E tenho aqui à minha esquerda Cíntia Ariela, que é blogueira e também tem a patologia de anemia falciforme, certo? Exatamente. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Primeira vez, não é? Exato. Aqui. Sim, então sinta-se acolhida no canal Lifestyle em Português, no programa Bem Viver. Ok, obrigada. Bem, doutora Kiara, nós vamos começar por uma definição, como sempre, não é? Porque as pessoas têm a ideia que a anemia falciforme, pronto, é a doença que a barriga incha ou tem a ver com os ossos. Não, muitas pessoas têm a sua definição, mas tem uma definição científica, que é esta que o doutor vai passar agora. Certamente. A cada ano que se passa, nós temos notado mudanças expressivas no cenário nacional e mundial em todos os aspectos. Muitas das vezes, até problemas que no passado não existiam, atualmente existem e tendem a desafiar os grandes maestros da saúde. E é um conceito muito errôneo, popular, em que se define a anemia como sinônimo da carência de ferro. Nem sempre é assim, porque existem diversos tipos. Exato. Tem aquela que está relacionada à carência da vitamina B12, a outra relacionada à carência da vitamina B6 e também o cobalto, tem também do ácido fólico, ainda a outra que está relacionada à causa genética, que é a anemia falciforme. Então, a anemia é nada mais, nada menos do que a diminuição na taxa tanto da hemoglobina, como mesmo dos glóbulos vermelhos, os hematócritos. Mas precisamos compreender o que é hematócrito e depois também o que é hemoglobina. Okay. Hematócrito é nada mais, nada menos do que uma medida laboratorial para determinar a concentração dos glóbulos vermelhos no sangue. Isto é que é hematócrito. Então, se houver a diminuição dos glóbulos vermelhos através da medida laboratorial, que o sangue é centrifugado nesse contexto no laboratório, estamos diante de uma anemia. Mas também se houver a diminuição da própria hemoglobina, que é uma proteína, um pigmento de cor vermelha, que é responsável pelo transporte do oxigênio, também estamos diante da anemia. E não só, é claro. Ok. Sim. É o teu caso, Cíntia, que o doutor acabou de dizer, porque estamos diante da falta de ferro, de vitaminas, isso tudo causa uma anemia. Exato. A anemia que as pessoas geralmente estão acostumadas a ligar ou associar com a anemia falciforme, que as pessoas dizem que é a carência de ferro, é a anemia ferropriva, mas não é necessariamente o caso da anemia falciforme. A anemia falciforme já chega a ser uma mutação genética. Exato. E assim é o meu caso. Ok. E essa mutação genética deriva de quê, doutor? Olha, na verdade, na medida em que as células são afetadas, sobretudo essa agressão pode ser ou mesmo externa, vai gerando um mecanismo de proteção biológico. Esse mecanismo de proteção biológico, que é NF-κB, fator nuclear kappa, vai realizando um processo de defesa natural. Mas acontece que os genes é afetado. Ao ser afetado, por exemplo, no caso da anemia falciforme, uma pessoa saudável tem de ter os genes AA. Se for AS, é portador. Exato. E se for SS, é doente. Então, a probabilidade... A diferença dos Ah, dois, sim. não é? diferença, sim. É como se fossem graus. Ok. Certo. Então, no AS, não é? Sim. AS é portadora. O SS É doente. é É doente. doente. Como distinguir os dois? E por que é que um é portador e o outro já é considerado doente? Sim, Eu posso? Sim, pode. Bem, para distinguir os dois, podemos classificar que o SS é o doente que
está constantemente com crises, tem ali muitas complicações, pode ter complicações internas, externas, pode desenvolver outras doenças através da anemia. Já o portador é como se fosse, pronto, é mais silencioso. Tem simplesmente para saberes que é portador, só vendo no teu exame. Exato. Aí dá-se conta que tens alguma percentagem de falsa informação. Exato. E não tem crises. Mas não deixa de ser, não se deixa de ter aquela atenção máxima, né? Embora sendo silencioso, porque nós nunca sabemos quando é que pode dar o boom. Claro, claro, claro. É necessário mesmo que o utente seja submetido a um exame de rotina. Exato. Pode ser de solubilidade para saber se é portador, mas para saber se é doente é necessário um exame de eletroforese de hemoglobina. Então, este é o exame que, portanto, determina. E realçar que, para os pais portadores, por exemplo, AS, pai, AS, a mãe, a probabilidade de terem um filho com SS, que é doente, é de 25%. Exato. E a probabilidade de ser AA, que é saudável, ou seja, sem nenhuma patologia, também é de 25%. Mas a probabilidade de ser portador é de 50%. É maior. Então, é maior Exato. a probabilidade de ser portador do que doente. E um que não seja, e o outro que seja portador, vamos supor, a probabilidade de tanto a criança ser como não ser. Olha, mas assim, neste caso, né, vai nascer simplesmente filhos portadores. Não será nenhum doente. Okay. Porque doente só acontece mesmo se o pai tiver percentagem e a mãe também tiver percentagem. Okay. Agora, caso seja apenas uma pessoa, ninguém vai ser portador, ninguém vai ser doente, vão ser portadores e poderão ter. Poderão ter casos que têm filhos que não são nem portadores e alguns que são. Okay. Exato, agora se for SS mais SS, os filhos poderão ser doentes, não todos, mas poderão ser 1 ou 2, pelo menos no meu caso, os meus irmãos não têm, eu sou a única lá de casa. Ok. Exato. Okay. Mas os teus pais são portadores? Sim, meu pai é portador, minha mãe é portadora. E a minha questão é mesmo essa, é possível que um portador e uma portadora gerem filhos que sejam doentes? Sim. é possível. É possível, Sim, porque possível. nesse contexto o pai já carrega consigo um traço a nível genético, que é esse. E a mãe também carrega um outro traço a nível genético, S. Então, se o pai der S, a mãe S, estamos diante de... Se a mãe não der esse. Se a mãe der A, então vai ser portador. Ok. Agora, vamos supor que o pai dê A e a mãe também A. Então, é saudável. Exato. Ok. Por isso, antes de qualquer união, eu deixo já o apelo em casa que se façam testes pré-nupciais, né? E dentre estes testes está a eletroforese de hemoglobina. Exato, ok. Fora os exames, é possível detectar a olho nu anemia falciforme? Doutora ou a Cíntia, se tiverem? Bem, diante das manifestações sintomáticas, até porque na medida em que os sintomas vão surgindo, muitas das vezes confundimos muito com doenças inflamatórias. Ok. O exame que determina é mesmo a eletroflorese de hemoglobina. Exato. Mas normalmente surge cansaço, surge também indisposição, Exato. surge também o desânimo. Esses são os primeiros sintomas. O Depois que é vem a muito palidez. incerto, Exato. Exatamente, Palidez. é incerto. Depois vem aí a palidez. Esta palidez Olhos pode ser amarelados da língua, também. do lábio, pode ser também das unhas. E depois vai gerando dores principalmente a nível das Nas articulações. articulações. Exato. Porque em função das inflamações que vão surgindo, tendo em conta a redução de oxigênio no sangue. O que permite a fixação do oxigênio é a presença de ferro dentro da hemoglobina. Então, se portanto for reduzida a quantidade de ferro, a utilização de oxigênio pelo corpo também é drasticamente reduzida. Com isso gera
cansaço e dores. Ok. Exato. No caso da Cíntia, como é que se aperceberam? Foi logo ao nascer, ao fazer os exames ou muito mais tarde? Os meus pais também não sabiam que eram portadores, Ok. até que eu nascesse. Antes de mim, tenho 2 irmãs mais velhas e nenhuma delas é doente, são só portadoras. Então, eu estava com alguns meses e a minha mãe dizia que eu tinha as mãos e os pés inflamados, inflamavam com frequência, mas ela não conseguia perceber o porquê. E eu já tinha quase 2 anos e não andava. Aí, com 3 anos, é que só foram descobrir que eu tinha anemia falciforme. Exato. E depois comecei a fazer o tratamento, comecei a andar, comecei a desenvolver, mas já naquele tempo eram muitas crises. Existem as pessoas portadoras da doença falciforme, enquanto crianças, bebês, têm muitas crises, muitas mesmo. Então, os braços se inflamam, o abdômen é estendido e os olhos são amarelados. Exato. A maior probabilidade, doutora, das crises serem fase, no início, bebés, não é? É mais fácil terem crises, a pergunta seria, é mais fácil ter crises quando são bebés do que propriamente adultos ou nada muda? Porque eu já vi também muitos adultos com grandes crises e crianças, né, nesse caso bebés, com um nível de crise muito reduzido. Ok. Sim. Na verdade, o fator preponderante são os cuidados Exatamente. que são impostos. Porque é assim, durante a infância, os pais, por desconhecerem os sintomas característicos da própria anemia falciforme, muitas das vezes tendem a ignorar, porque começa a oscilar, principalmente a temperatura, altera muito. Exato. Aí confundem com o paludismo, como se fosse a malária, Exato. ou mesmo ainda paludismo, só que os testes dão negativos, muitas das vezes. Exato. E aí os pais ficam Porque tu não tens aflitos. aquela patologia, Certamente. exato. Então, o conselho mesmo é dirigir-se a uma unidade Hospitalar. hospitalar. Os médicos, sobretudo hematologistas, ou mesmo pediatras, eles conseguem detectar pelos sintomas quando estão diante de uma anemia falciforme ou às vezes mesmo anormal. Mas eles sugerem ou pedem exames. Ok. Falando na primeira pessoa, desde que eu passei a prestar mais atenção em mim, na minha saúde, no meu corpo, eu acho que eu já tenho a chave de quando é que eu posso ter uma crise. Eu já sei que se eu passar o dia todo sem meias, tempo de frio principalmente, eu posso ter uma crise. Então, a chave de tudo mesmo está em cuidar-se. Existem muitos tabus de que uma pessoa falciforme, não faz isso, não faz aquilo. Eu, Cíntia, eu faço de tudo, mas eu me cuido muito. Eu sei as medidas exatas para tudo, para comer, para beber, sei o tempo que eu devo sair, o tempo que eu não devo, o esforço máximo que eu devo fazer, que eu não devo fazer, eu própria já me conheço. Então, eu aconselho muito os pais e os próprios portadores da doença falciforme que estão em casa a prestarem atenção no seu corpo, para terem mais atenção, sobretudo, questões fisiológicas. O que vais comer, o que não vais comer, a que horas vais comer, que horas não vais comer, porque até mesmo se você come demais, vais deitar, podes ter uma crise, porque o organismo não digeriu totalmente a alimentação e torna o corpo pesado. Então, o conselho é dormir assim, quanto mais leve possível, melhor. Até porque há muitas pessoas que têm anemia falciforme e querem mesmo ter uma vida de pessoas normais. Não que não possam, mas eles querem ignorar o fator desses cuidados que a Cíntia acabou de mencionar. Exato. Eu, infelizmente, perdi um amigo que tinha a patologia e ele gostava de viver de forma normal e todos nós o chamávamos a atenção
Porque, ok, tu queres viver de forma normal, mas tens que te cuidar. É como se Exato. alguém tem um câncer, vai continuar a beber, vai continuar a fumar e não Exato, pode. não pode. E ele fumava, ele tinha o cabelo muito comprido, molhava constantemente Ok. e sabemos que tem que estar Umidade. Aham, tem que ter. agasalhado, tem que estar mesmo. Exato. E ele saía sempre com o cabelo molhado e punha e fazia, desfazia, estava sempre na noite, fumos e... Bem, seguinte, eu a acho que... alimentação, não é? É a base principal. Exato. Dizia a Cíntia, porque o modo como nos alimentamos afeta drasticamente até mesmo o modo como pensamos, sentimos, agimos. Exato. Pode alterar a bioquímica do próprio corpo. Há aquele ditado, nós somos o que comemos. Exato. Não só do que comemos, mas também do que digerimos. Então, se dermos ao corpo alimento incrível, o organismo também funciona de forma Incrível. O que sabemos é que a natureza está sendo poluída dia após dia. Os rios, mares, a atmosfera. E também o organismo humano está sendo cada vez mais atacado, Sim, acaba por intoxicado. influenciar. Daí a Certo. necessidade, muitas das vezes, de prestar muito cuidado em relação à alimentação e vários outros fatores, para além da própria alimentação, também contribuem bastante. Por exemplo, o estado elevado de ansiedade, estresse, trabalho excessivo, sem descanso e lazer apropriado, tudo isso somado e multiplicado diminui a resistência física. Exato. Foi o que a Cíntia disse, ela já Exato. sabe Mas que tipo falando... de esforço ela não pode... Exato. Falando na primeira pessoa sobre o caso do seu amigo, todo e qualquer portador da doença falciforme passa por um estado de frustração. Eu posso dizer que eu já passei por isso. E a minha mãe sempre conversou comigo, meu pai, a mesma coisa, a minha médica, a mesma coisa. Mas a minha médica dizia sempre que não, deixa, ela própria depois vai dar conta, que até aqui ela deve, não deve. E foi o que aconteceu. Os meus pais nunca... Conseguiste atingir essa maturidade. Exato. Infelizmente há quem não tem. todos. Exato. Então, todos nós passamos por esse estágio de frustração. Tem um momento que tu queres fazer tudo e te perguntas, mas por que que essa pessoa faz tudo e não fica doente, mas por que que eu faço isso e fico doente? Exato. Isso é uma coisa que passa muito pela nossa cabeça, mas quando te cuidas, também podes fazer tudo um pouco, mas tens de ter sempre em mente de que tu não és uma pessoa 100% anormal, tu não és anormal, mas mereces cuidado. Exato. Como todas as coisas que compramos, que ganhamos, para que durem, devem ser cuidadas. Então, quando nós estamos nesta situação, devemos, sobretudo, velar por nós e também se juntar aos bons. Então, é bom ter amigos que olham para ti e dizem não, não podes, não deves, não fazes. Então, é isso. Todos nós passamos por este estágio. Essa resistência, nós queremos cuidar dos nossos e ele próprio meter-se numa posição de irritabilidade. Exato. E dizer, não quero. Fica complicado. Fica muito realmente complicado tu tentas mudar o quadro de uma pessoa que já está acostumada a viver daquela maneira. E tu sabes que vai ser prejudicial, mas ainda assim ele não tem a maturidade, a capacidade de entender que aquela pessoa lhe está a ajudar. Exato. Mas no fundo é isso que a Cíntia disse, acaba por ser uma frustração. É sim. E Tu nunca consegues se entender. Também, exato. Ali, porque entra mesmo essas frustrações de comparação. Sim, o que exato. se pode perceber é que a minha falciforme não é sinônimo de morte. Não é. Olha, isto é uma questão que eu também as pessoas associam muito. 5 anos. Se não morrer aos 5 anos, olha, morrer aos 10. Foi isso que disseram à minha mãe, que eu não passaria dos 5 anos. Hoje eu estou aqui e eu tenho... Diante dessas situações é preciso mesmo ter uma mente serena, calma, tranquila, sobretudo confiante em Deus, que tudo vai dar certo. Exato. Aí a pessoa caminha de força em incríveis que até controlam mesmo os anos. De glória em glória. Porque assim, se a mente se acha despreocupada e feliz, em virtude de estar agindo corretamente, do senso de satisfação, por estar promovendo também felicidade de outras pessoas, isso propicia uma boa circulação do próprio sangue a nível do organismo. Exato. E acaba ajudando de forma considerável. Então é assim, a cura começa mesmo no cérebro, na mente.
A mente, ela coordena todas as funções orgânicas Exato. através da glândula hipotalâmica. Então, se o cérebro for saudável, as outras partes do corpo também serão saudáveis. Exato. Mas para o cérebro ser saudável, o que nós já estamos aqui dizendo, é necessário saber o que comer, o que não comer e quando comer. Porque, na verdade, mesmo atualmente nós encontramos no mercado vários produtos dietéticos, filosofias alimentares, que quando se fala em alimentação é comum as pessoas demonstrarem perplexidade. Será que estão me alimentando corretamente? Em meio a toda essa confusão, sobressai a verdade de que muitas das vezes somos indisciplinados ao nos alimentarmos. Comemos em grandes quantidades certos alimentos prejudiciais e em pequenas quantidades certos alimentos saudáveis. A OMS recomenda a ingestão de fibra, por exemplo, 30 gramas por dia. A nossa dieta convencional oferece 10 gramas. Há quem nem consegue ingerir 5 gramas. E com isso, então, surge, por exemplo, desconforto abdominal, vem sensação de estufamento, que é empanturramento. E com isso, depois, os gases intestinais, prisão de ventre, e vai se formando toxinas que acabam alterando a qualidade do próprio sangue. E os sintomas vão se intensificando. E surge também outras Mas é claro, para outros além problemas. mesmo, sim, para além mesmo da anemia falciforme. Exato. Sim. Cíntia, entrando no campo das crises, Exato. há diversas crises ou tem uma específica para Não. todos que têm a patologia de anemia falciforme? Há diversas crises. Eu já passei por crises que só me doíam as pernas, por tempos que só me doíam as pernas. Inclusive, eu fiquei 1 ano sem estudar, fiquei 1 ano sem andar, porque eu andava com uma canadiana, né, vulgo muletas. Então, já tive crises nas costas, já tive nos braços, já tive no abdômen. Doía muito a barriga, muito a barriga, tanto que fiz uma cirurgia que é a retirada da vesícula. Exato. E atualmente as crises que eu tenho são nas costas também, mas de vez em quando, umidade, exato, é só controlar e pronto. Mas são dores suportáveis ou insuportáveis? São dores insuportáveis, depende. Pode começar do nada, eu estou aqui a conversar, aí de repente meu corpo começa já a ficar assim pesado e também tem muitos fatores para ter crises. Exato, como eu estou assim com uma roupinha meio apertadinha, eu posso ficar com crises por causa disso. Ok. Exato. Incha o corpo, não é? Não incha, mas tu sentes o corpo pesado. Ok. Corpo pesado e dói muito. Pode começar com uma dorzinha, aí de repente já disparou. Dói. Há casos em que eu tenho que ir para as urgências para tomar um analgésico de forma intravenosa para ver se estanca a dor, né? Mas mesmo assim ainda continua a doer. E por isso é que leva tempo para as crises passarem, porque não é uma dor que, por exemplo, começa hoje, pode terminar hoje. Pode também ter esses casos, né? Se for assim uma dorzinha e te apercebeste no momento, cortas logo, tomas um analgésico, passa. Descansas, relaxas, ouve uma boa música, um louvor, relaxas, vai passar. Mas há casos mesmo que não passa, fica 1, 2, 3, 4 dias, 1 mês, 2, 3 meses. Assim, de dores intensas. É muito Exato. Nós já acompanhamos também uma criança de 7 meses. 7 meses, os sintomas durabilizaram 1 mês. E para uma criança de 7 meses, que não fala, afeta também os pais. É um E sofrimento. De que maneira? Porque aí, para além dos inchaços propiciarem dores intensas para a bebê, depois também ocorre a falta de apetite, e depois também aí há a variação da própria temperatura, às vezes sobe para 38, depois desce para 34, oscila. E há quem até repentina. chega a arrebentar feridas, não é? Exato. Esse já está no nível mesmo... Não podemos dizer que é um nível muito sério, mas como o doutor disse, oscila. Oscila. E normalmente, diante de qualquer manifestação sintomática, até o mais simples,
deve-se consultar o médico imediatamente. Principalmente se forem crianças. Se forem crianças, para estancar a situação, porque diante de crises de dor... É uma dor que pode levar à morte, não é, doutor? Se não se conseguir suportar, principalmente na criança. Sim. Na verdade, a inflamação mata. A inflamação mata. A inflamação é resultante de uma gordura não essencial, chamada ácido araquidônico. Mas este mesmo ácido araquidônico é proveniente do ômega 6. O ômega 6, ela passa através de uma reação química em que intervém a lipase que digere a gordura. Nesse contexto, o ômega 6 é uma gordura essencial ao ser submetido em uma determinada reação química. Então aí a fosfolipase A12, assim que se diz em farmácia, ela transforma-se em ácido araquidônico. Ácido araquidônico que é uma gordura não essencial. E ela tem duas vias, da ciclooxigenase para produzir a prostaglandina, prostacyclina, tromboxano, são mediadores da inflamação. Se não for contida, essa mesma inflamação com certeza vai gerando afecções, já não mais do fórum agudo nem subagudo, mas crônico degenerativo. Exato. Daí que o médico receita muitas das vezes o ibuprofeno, para eliminar as dores. E quando é acompanhada por crises respiratórias, então ele receita também o SPEN, de 125 miligramas. Também aí vai amenizar. Crises respiratórias? Falta de ar? Há crises alérgicas. Eu não sei se tem como filmar, mas eu estou aqui de blazer, mas eu tenho aqui essa alergia. Para já eu já sou alérgica, mas aí eu quando estou com crises piora, que eu fico a coçar aqui, né? Pronto. Há quem também tem úlceras profundas que demoram. As úlceras por si só da anemia falciforme são crônicas, tal como a doença falciforme. Mas há quem consegue lidar com elas, mas pode ter uma úlcera aqui na perna e ela vai se alastrando, e aí é complicado. E também as pessoas que têm úlceras reclamam de dor. Por exemplo, eu, como sou blogueira da doença falciforme, blogueira da doença falciforme não, né? Eu ajudo as pessoas a digerirem um bocadinho mais sobre esse assunto, a terem consciência. Eu converso com muita gente da comunidade falciforme e diz que sente dor quando tem as úlceras abertas. Exato. Então são várias formas de se manifestar, ou de se manifestar, não é? Sim, as porque dores. Logo na primeira idade, se os sintomas não forem bem controlados, por exemplo, crise respiratória, pode desenvolver pneumonia em função da proliferação bacteriana, que vão sobretudo afetando as células dos pulmões. Okay. Exatamente. Nós vamos para um curto intervalo, nós voltamos já para continuarmos a nossa conversa, que está muito interessante. E é tempo de você tomar um copinho de água, ir à casa de banho e fazer um xixizinho. Nós voltamos já. Hace tiempo que en verdad me gustaría, a ver si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras. E cá estamos nós de volta para continuarmos com o nosso tema pertinente, anemia falciforme. E nós falávamos das diferentes formas de se manifestar as dores, não é? E ela explicava que há crises de respiratórias, dores musculares ou nas articulações, há inflamação, úlceras. Exato. O que é que tem mais, doutora? Alergias. Exato. Certamente. E também muitas das vezes afeta o sistema nervoso. A irritabilidade. Exato. Não é? Certamente. Há uma certa irritabilidade, frustração. Gera aí o desânimo. E para além do desânimo também, o que pode surgir, o que se verifica geralmente nessas manifestações sintomáticas, o mais comum dentre todas as anemias, incluindo a falciforme, é mesmo a redução do ferro. E deixa só aqui abrir um parênteses a respeito do ferro.
Nós cá em Angola temos bastante feijão, mas muito mesmo. E é rico em ferro. Não obstante isso, há esses problemas de anemia. Por quê? O que permite a fixação do ferro é justamente a vitamina C. Muitas das vezes as pessoas anêmicas não fazem uso dos cítricos, a laranja, a mócoa e depois abacaxi, limão, que possui alto teor de vitamina C, que também é essencial não só para a imunidade, as infecções, as inflamações, mas é extremamente crucial para permitir a fixação do ferro no sangue. Ok. No sangue. Mas vamos supor que exista o excesso de ferro. Pode fazer mal? Sim. Pode. Porque é assim, normalmente, já que a anemia, no contexto geral, é diminuição dos glóbulos vermelhos e também diminuição aí da hemoglobina, muitas das vezes ocorre a diminuição dos glóbulos vermelhos, mas não ocorre a diminuição da hemoglobina. Uhum. Aí estamos diante das anemias normocrômicas. Mas agora, se a hemoglobina diminuir e os glóbulos vermelhos aumentarem, aí estamos diante também de outro tipo de anemia. E como é que funciona essa anemia, doutor? A A monocrômica? hipercrômica. Aí está relacionado com o aumento de um e diminuição do outro. Do outro. Ah, ok. Se, Mono por é a exemplo, diminuição, exato. hiper é a elevação. A elevação. E aí, se houver aí maior número de glóbulos vermelhos, mas maior número, estamos diante da anemia hipercrômica. Esta hipercrômica também aí tem os indicadores próprios. Mas agora, os indicadores, os números considerados normais, nunca devem estar abaixo de 40% ou de 42%. Normalmente para as mulheres é de 36% a 48%. Para homens é de 40% a 50%. Ok. Abaixo disso vai gerando várias e várias manifestações sintomáticas. Neste Então, caso, frisando um bocadinho a alimentação, que o doutor falava do ferro, entre outras vitaminas, é importante se ter esse equilíbrio, não é? Um Exato. bocadinho mais para ti, né? Que Exato. tens a patologia. Exato. Podes explicar, né, Cíntia, o que é que vocês podem avançar ou de tudo que vocês podem comer, não exagerar ou também não retirar demais? Bem, vamos usar mesmo o exemplo que o doutor usou, que é o feijão. O feijão e o paciente ou portador da doença falciforme têm uma relação de amor e ódio. Né? Pode, mas não exagera. Exato. O feijão comum, castanho, feijão, manteiga e todos os outros, é aconselhável mesmo que reduza um bocadinho mais o consumo. Mas o feijão preto, já dizem para mim que é mais aconselhável porque tem muitas mais proteínas que o feijão castanho, feijão, exato. Muito antes de confeccionar qualquer tipo de leguminosa, desde soja, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, é necessário que se coloque de molho durante 8 horas para retirar o ácido fítico. Normalmente, né, o feijão, antes de se cozinhar, a pessoa deixa mesmo ele um dia ali na aguinha. Até nós vemos que ele incha, exato. Fermenta. Sim, sim. Imagina cozer assim de forma direta, né? De forma direta contém o ácido fítico, é uma substância antinutriente, vai fazer com que a proteína, que seria para a renovação dos tecidos, a renovação das células, produção de enzimas no sistema de defesa, já não serão mais produzidas. E este mesmo ácido fítico, por sua vez, vai ocasionar desconforto abdominal. E nós sabemos que um dos sintomas também pode ser as úlceras, sobretudo gástrica. Então, vai intensificando esse processo a nível do estômago, e crises de dores muito fortes, sensação de vômito, náusea. Conforme já referi também, falta de apetite. Então, há necessidade de ter esse mesmo cuidado. Deixar o feijão de molho, grão de bico ou lentilha durante 8 horas para retirar, sobretudo, o ácido fítico, senão pode ser tóxico para o organismo.
Cíntia, Exato. virando um bocadinho aqui para o teu lado mais pessoal, Sim. já tiveste medo num princípio, viveste com receios, sofreste tabus, pessoas que afastavam-se de ti com medo? Queres partilhar um bocadinho da tua história Sim, posso sim. ao teres a patologia de anemia falciforme? Exato, posso sem problemas algum. Uhum. Bem, enquanto portadora da doença falciforme, jovem, né, quando criança, as crianças, como têm uma certa inocência, nunca vinha por parte delas, né? Mas por parte dos adultos. Vinham com comentários maldosos: o teu braço é muito pequeno, as mãos são pequenas, para a tua idade és muito pequenas, muito magra. Eu, noutra hora, não tinha este físico. Eu era magrinha, magrinha, magrinha. Tal como muitos portadores da doença falciforme, o seu padrão, né, é um corpo mais justo. Exato. Atualmente, não sinto muito, porque eu hoje em dia, antes de tu me disseres uma coisa, eu já te digo, não com palavras, né, mas já te demonstro uma certa segurança de quem eu sou. Independentemente se me disseres isso ou aquilo, não vai me dar nada. Porque eu sei o que eu vivo, o que eu vivi, o que eu passei. Então, já vivi no tempo de escola também preconceito, mas graças a Deus, Deus também coloca as pessoas certinhas no meu caminho para me ajudarem a lidar com isso. Tenho amigos incríveis, uma família incrível e pronto, é isso. E vais gerindo, Eu né? vou gerindo, a vida é assim. Quais são as coisas mais absurdas assim que tu já ouviste relativamente à doença? Pronto, nós até comentávamos isso no intervalo, né? Que não, morrem de 5 em 5 anos e que, quer dizer, as pessoas vão logo para o pensamento maldoso. Exato. Mesmo da questão, né? Que é logo já a morte. Exato. E não é bem assim. Eu já ouvi coisas como pessoas que me chamavam de celulosa. Eu detesto esse termo. É totalmente desrespeitoso e mesmo, exato, leva a discriminação. Obrigada. Então, se algum dia tem alguém em casa que já usa esse termo, por favor, pare. Porque toda vez que nós ouvimos, nos sentimos mal, por mais na brincadeira que seja. E por mais até que tenhamos a mente aberta, exato. Mas acaba por afetar, porque há muitas pessoas que elevam tanto isso que depois são trabalhos constantes com psicólogos. Exato. Olha, vai um alerta, pessoal de casa. Se conhecem alguém que é portador da doença falciforme, transmitam o máximo de segurança possível, de amor, respeito, carinho e, sobretudo, deem espaço a essa pessoa. Porque, pronto, as pessoas, às vezes, com tanta proteção, querem olhar para ti ainda como criança. E tu já és mais velha, já tens uma certa idade, também já tens a tua independência e te sentes mal. Porque em todo momento queres dar um passo e vão te dizer, olha, tu isso, aquilo. Nós também temos consciência das coisas. Então, ao nos alertarem, por favor, tenham atenção nisso. Porque existe muita gente que é portador da doença falciforme e tem depressão. Exato. Não só por essa questão, mas por questão da sociedade estar a colocar uma certa pressão, preconceito. Como eu já disse, noutra hora eu tinha outro físico. Então, era mais magrinha e ali eu sofria muito bullying. Muito mesmo, porque, pronto, quando somos mais magrinhos temos mais tendência a crises, né? Porque o corpo fica fragilizado com a frequência, hemoglobina baixa, os olhos amarelados, abdômen distendido e isso gera preconceito. Então tenham o mesmo cuidado, sobretudo tenham respeito. Exato. Não olhem para nós com um olhar de vitimização, não gostamos disso. Só queremos respeito, mais nada. Eu acho que, no fundo, a palavra correta mesmo é isso, respeito, não é? Porque cada um de nós, eu digo, o ser humano carrega consigo uma patologia. Ela tem anemia falciforme, o doutor pode ter uma outra patologia. Eu, pelo menos, tenho rinite, sinusite alérgica e também passo muito mal quando me dá as minhas crises, falta de ar,
fecha-me tudo, fico aflita, Exato. agitada. E as pessoas, eu digo que as pessoas têm que respeitar, porque cada um de nós nasce mesmo com um pontinho, ninguém é tão... Perfeito. Exatamente, Perfeito ninguém é só o nosso 100% Deus, né? saudável. Certamente. Nós levamos sempre uma coisa, então é preciso essa empatia, não é? É. E também sensibilizar a sociedade mesmo, Exato. né? Criar mesmo campanhas de Exato. vez em quando, para termos mesmo essa empatia, esse respeito, esse carinho, esse amor Exato. e solidariedade às pessoas de diferentes patologias, porque é isso que a Cíntia disse. Exato. Desenvolve depressão, irritabilidade, desconforto. Há pessoas que suicidam-se porque acham que não vão conseguir casar, não vão conseguir ter um companheiro, Certo. ou que não são felizes dentro de casa, ou que os pais amam mais uns irmãos e a ela não, ou que tratam mesmo como bibelô, que é isso que a Exato. Cíntia disse, sufocam demais e às vezes nem querem isso. Olha, Exato. Cláudia, o estado da mente atua muito mais na interligação da saúde do que muitos pensam. Porque se a pessoa for diabolizada, o ser humano é biopsicossocial. Normalmente, esses utentes precisam de mais amor, Exato. cuidado, atenção, porque a falta de cuidado é que vai desencadear não só manifestações sintomáticas, como também até mesmo levar ao coma, Exato. o coma ou à morte. E também Então quero é só... necessário muito cuidado, atenção, amor, carinho acima de tudo, porque muitas das vezes morrem, não pela doença que têm, mas pelas palavras. Exato, exato. E eu pelas queria... palavras que são recebidas. Exato, Né? perdão. Daí o ditado, Cíntia, até é bíblico, palavras agradáveis são um favo de mel, Amém. doce Exato. para a alma, medicina para Exato. o corpo. Exato. Essas pessoas precisam de palavras suaves. Exato. Eu gostaria de relembrar algo que, ok, devemos nos cuidar, é importante, é essencial, mas por mais cuidados que tenhamos, né, vamos sempre desenvolver crises, porque é a nossa natureza. Podemos nos cuidar, fazer isso, evitar aquilo. Há quem até, eu conheço pessoas que são portadoras da doença falciforme. Olha, eu lido com muita gente que tem a mesma patologia que eu, mas que se limitou a um mundo que eu posso considerar como uma bolha. Já não faz absolutamente nada porque tem em mente que se fizer, vai ficar doente. Então, por mais cuidado que você tenha contigo mesmo, tens que ter em mente que é a tua natureza, vais ter crises e deves lidar com isso com a maior natureza, porque tal conforme a Cláudia disse-nos, todos nós temos uma patologia, todos nós temos um déficit, uma situação, então, pronto, tu tens anemia falciforme e a Cláudia tem a rinite e o doutor pode ter alguma outra coisa e este é um momento normal. Não somos perfeitos. Exato. Doutora, cuidados, nós já se falou aqui mas acredito que tem mesmo aqueles específicos, né? Certo. Relativamente à doença, principalmente em crianças, né? Nós estamos a falar, e o doutor partilhou comigo, não sei se eu poderia falar, que tem uma filha também que tem a anemia falciforme e ainda é bebê, não é? É bebê. Então, principalmente, quais são os cuidados a ter quando são mesmo crianças e ainda nem sequer falam? Em primeiro lugar, não pode faltar o ácido fólico, é crucial. E depois também temos a própria espirulina em si. Espirulina, na verdade, ela exerce múltiplas funções a nível do organismo. E depois também temos aí o cloreto de magnésio, que realiza mais de 300 funções, até para casos de processos inflamatórios. Ela vai eliminando, sobretudo, a depressão, a ansiedade, a insônia e movimento involuntário do músculo, tiques faciais. O cloreto de magnésio tem essas múltiplas funções. A outra também é a B12. A B12, juntamente com o ácido fólico, ela age sobretudo na medula óssea, onde o sangue é produzido, e esse processo é denominado hematopoese, para a formação de um bom sangue. A B12 também é crucial. Depois temos também, para além da própria B12, o cobalto, que é um mineral também altamente essencial, e o B6.
Ok. B6 também é fundamental. Dr. Kianda, umas breves considerações. Muito bem, então, diante dessa situação, eu sempre tenho dito, todo problema que surge na vida está abaixo do joelho. Abaixo do joelho para dar possibilidade de a pessoa conseguir ultrapassar essas situações. Então, deve-se evitar, sobretudo, o desespero, o nervosismo, deve-se evitar também, sobretudo, estado elevado de ansiedade, redobrar mais os cuidados e, para além disso, verificar sempre o pH sanguíneo, é essencial. O pH sanguíneo, ela vai permitir verificar se o sangue está ácido, sujo, ou então se o sangue está alcalino, que é limpo. E nós, como seres humanos, já nascemos ligeiramente alcalinos, mas à medida em que vai ocorrendo o metabolismo a nível do organismo, o sangue vai se tornando ácido. Então, há necessidade de uma desintoxicação, limpar e purificar o sangue, para garantir a eficácia não só dos medicamentos, mas sobretudo dos alimentos a nível do organismo. E existem protocolos excelentes para isso, desde batidos, os sucos, os detoxes, não é? Os famosos detoxes. E quero aqui mencionar a importância da moringa. Contém todos os aminoácidos essenciais para renovar os tecidos, as células, produzir novas enzimas no sistema de defesa. A moringa é excelente para essas situações. Cíntia. Ok. Bem, pessoal, meu alerta vai para a sociedade, né? Eu já pedi, volto a pedir que olhem para nós com respeito, nada de pena, nada de coitada, nada de... Ai, não queremos isso. Queremos só respeito, bastante amor, e porque nós já lidamos com uma situação pesada, então se vocês vêm com comentários pesados, aí fica um bocadinho mais difícil de lidar. Então, no meu Instagram, que é @ariela17, eu vivo o meu dia a dia com vocês. Vocês acompanham o tempo que eu estou em crises e todas as outras 1000 coisas que eu mostro que é possível um portador ou uma portadora da doença falciforme fazer. E vou mandar um beijinho a Denise de Freitas, que é minha colega de profissão. Nós levamos adiante essa responsabilidade, que é consciencializar as pessoas sobre a anemia falciforme. Ela é a CEO do grupo Vida Forme. Uau! Só me resta agradecer a vossa presença aqui no canal Lifestyle. É sempre pertinente levarmos assuntos do género, não é? Ou temas do género para a nossa sociedade e desmistificar certos tabus e certas ideologias ou definições que nós temos sem o conhecimento científico. Então, muito obrigada, Cíntia, por teres cá estado, a tua disponibilidade em estar aqui no programa. E o Dr. Kianda, que também já tem nos brindado, acho que é a terceira vez que cá está, não é? A segunda. É a segunda, sim, não é? Sim. É a segunda vez que cá está, para falar sempre de temas muito pertinentes e levar-nos também com muito conhecimento. Certamente. Muito obrigada. É quem agradecemos. E o nosso muito obrigada vai também a si que nos acompanhou nesta 1 hora, agradecer ao TAN que abriu as suas portas, agradecer à Amo de Compras que veste-me. E é isso, nós temos encontro marcado no próximo programa. Subscreva-se ao canal Lifestyle em português no Instagram e no YouTube, e também estamos na posição 206 da TV Cabo. Acompanhe-nos e deixe o seu like, as suas sugestões. E já sabe, é um até já. Ay, baby, hace tiempo que en verdad me gustaría a ver si me regalas un minuto de tu día, ay, de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer?